Bom, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos agora ao vivo, né? Pelas nossas redes sociais. Eu gostaria que você compartilhasse, que os nossos irmãos compartilhassem nos seus grupos, compartilhassem no seu Facebook, enfim, no WhatsApp, para que mais vidas possam alcançar nesse momento esta live, né? A palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito relevante, muito polêmico, inclusive, né? Que é sobre libertação de crianças, queridos irmãos. Tá bom? Libertação de crianças, tá? Já deixe nos comentários o seu nome, para nós levarmos para a oração, tá? E com certeza Deus aí vai te abençoar de uma forma extraordinária, tá bom, queridos? Só deixe ali o local de onde você mora. Missionário, eu sou da cidade tal, do estado tal, e nós, tá? Estaremos orando por você, por sua vida e por toda a sua querida e amada família. Tá bom, queridos? Um abraço a todos, obrigado aí pela sua atenção, obrigado aos irmãos que estão ligados conosco nesta live e sempre acompanham, né, as nossas mensagens. Que Deus abençoe você. Essa live será importante para toda a igreja, de uma forma geral, claro, para os pais, inclusive, que amam seus filhos, né? Mas também para as professoras de crianças, não é verdade? Professoras de crianças, né? Que muitas vezes têm dificuldade em lidar com crianças, tá bom, gente? Então, vai compartilhando, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe toda a sua querida e amada família. Bom, meus queridos, quero falar então sobre libertação de crianças. É um assunto polêmico, né? Há muitos pastores que eles não concordam com esse tema, libertação de crianças. Eles não concordam. Eles dizem que crianças, elas não podem ficar oprimidas e não podem ficar endemoniadas. Porém, esse assunto está relatado na Bíblia e a palavra de Deus nos orienta categoricamente que existem crianças que eram possuídas, eram possessas por demônios. Então, muitos acham que toda criança é protegida por Deus e que nenhum demônio teria poder sobre elas. Mas a Bíblia diz aqui em Marcos 7, 24, aqui em Marcos 7, 24, a Bíblia fala da mulher cananeia, que ela levou a sua filha, que estava miseravelmente endemoniada, para Jesus. E Jesus disse que ela tinha um demônio, que a criança tinha um demônio. E após o Senhor Jesus profetizar a libertação, a criança foi liberta do demônio. Ela estava doente por conta de um demônio, diz a Bíblia. Claramente lá em Marcos, no capítulo 7 e na passagem de 24 em diante, versículo 24 em diante, que fala sobre a filha da mulher cananeia. Também em Marcos, no capítulo 9 e no versículo 17, ali diz a Bíblia que um pai trouxe o seu filho para os discípulos expulsar o demônio do seu filho, que era um espírito lunático, aquele demônio fazia a criança espumar, e eles não conseguiram expulsar. Quando Jesus chegou, Jesus perguntou ao pai desde quando que a criança era possessa de demônios, e o pai disse que a criança era possessa desde a infância. Olha só, desde a infância. Aí Jesus expulsou o demônio e a criança foi liberta, e os discípulos perguntaram a Jesus por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio. E Jesus claramente disse que existe castas de demônios em crianças
que são terríveis, né? Demônios de crianças são terríveis e que só sairão com jejum e oração. De repente, você não sabe que os problemas que você está passando com as crianças, com seus filhos, é opressão maligna. Como a Bíblia diz que uma criança no ventre pode ser cheia do Espírito Santo, que é o caso de João Batista, que quando estava no ventre, João Batista estava no ventre da mãe, cheio do Espírito Santo, quando encontrou com Maria, a mãe de Jesus. Uma criança também no ventre pode estar oprimida por demônios, por maldições. É o que nós vamos explicar aqui dentro desta live. Tá certo? Mas criança, sim, pode manifestar demônios, infelizmente. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Pode sim. Crianças podem ficar oprimidas, podem ser influenciadas por demônios, e elas podem também ser possessas por demônios, né? E muitas dessas crianças acabam sendo oprimidas por demônios pela ignorância espiritual dos próprios pais. Você está entendendo? A Bíblia diz aqui nesse texto, em Marcos 9:17, que este pai levou o seu filho na presença do Senhor Jesus. Mas existem pais que levam seus filhos a centros espíritas, levam seus filhos em lugares esotéricos por ignorância, né? E para receber passes. Muitos dos pais, eles oferecem os seus filhos a entidades espirituais, e por conta disso, o demônio que recebeu aquela oferenda, que recebeu aquela criança, ele tem legalidade para entrar na criança e ali determinar o rumo daquela criança, porque os pais lhe ofereceram. Abriram uma legalidade, você está entendendo? E os demônios querem ser donos da criança, querem dirigir as suas atitudes, querem dirigir o futuro dessa criança. E a partir daí, a criança cresce, passa a ter uma vida perturbada, né? Não quer estudar, crianças que se tornam violentas, depressivas, inclusive, né? E evidentemente que essas crianças precisam de libertação, queridos irmãos. Então esse é um dos motivos porque existem crianças que precisam de libertação, né? Os pais, por ignorância espiritual, levam seus filhos a serem influenciadas por demônios, oferecem às crianças as entidades, né? Um dos atributos que os demônios não têm é a misericórdia. Eles não têm misericórdia, eles são cruéis. Eles não têm dó de criança, de velhos, não têm dó de ninguém. Então nós temos que tomar cuidado com relação aos ataques espirituais. Outro motivo que leva uma criança a ser oprimida e até possessa de demônios, por incrível que pareça, são os desenhos animados. Alguns desenhos animados, são um meio de demônios entrar em crianças. Então existem alguns desenhos animados que são inspirados por demônios, são influenciados por demônios. Eu soube de um caso de uma criança que depois de assistir um desses desenhos, ela queria matar o seu próprio irmãozinho, né? Pega a faca para enfiar nos outros, alguns desejam matar os pais. Então, nós temos que ter cuidado com o que as crianças estão assistindo, né? Por conta dessa revolução tecnológica e o acesso que as crianças têm à internet, aos celulares, e elas têm um acesso e têm uma capacidade tremenda de lidar até com os controles remotos, né? Os pais devem cuidar para saber o que elas estão assistindo, porque pode influenciar os seus comportamentos, irmãos. Vocês lembram daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro com aqueles 2 adolescentes? Que eles entraram no colégio, atiraram e mataram todo mundo? E foram fazer uma pesquisa, eles eram viciados em videogames, de violência. Eles ficavam trancados no quarto assistindo aqueles vídeos cheios de mortes, de sangue. Então, cuidado. Por que o seu filho está escondido, dentro do quarto, trancado, assistindo o quê? Isso pode sim
Isso não é fanatismo, não, irmãos. Tem gente que diz, não, missão, isso é fanatismo, tem nada a ver. Cuidado, esse negócio de tem nada a ver nasceu no inferno. E tem muitos pais perdendo os seus filhos da igreja por causa disso, por não ter cuidado com o que os seus filhos estão se alimentando, tá bom? Outra maneira de demônios entrar nas crianças são espíritos familiares, né? Alguns pregadores chamam de espíritos hereditários. Mas o que é espíritos familiares? A Bíblia fala sobre isso no livro de Isaías, tá? São espíritos que estão há muito tempo na família, desde os bisavós, né, os tataravós, os avós, os pais, eles fizeram aliança com demônios, claro, por ignorância espiritual, e deixaram esses espíritos entrar na família. A Bíblia fala exatamente sobre isso. E alguém da família morre, por exemplo, um pai morre, um avô morre, então eles para permanecerem na linhagem familiar, eles entram muitas vezes nas crianças, nos netos, você está entendendo? Nos filhos, para permanecer, né, aquela hereditariedade na família. E muitas vezes se abrem brecha para demônios entrar nas crianças, né? Você já ouviu aquele ditado, tal pai, tal filho? É verdade, às vezes o pai morre e o filho fica igual ao pai. Eu me lembro de um caso lá em Itajaí, de um senhor que tinha um menino, um filho, ele tinha 9 anos, ele é um menino muito abençoado, muito quietinho, ele é muito humilde, o menino. Mas o pai, ele era ébrio, ele bebia muito, era uma pessoa boa, mas era viciada na cachaça, e muitas vezes batia na mãe por conta da bebida alcoólica, e ele gastava todo o dinheiro na bebida alcoólica, e um dia esse homem amanheceu morto, né? Morto. E o menino, que era muito quietinho, né, muito humilde, depois de 2 anos que o pai morreu, ele já um pouquinho mais crescido, começou a ter comportamentos diferentes, e com 15 anos começou a beber também, e depois, né, dali em diante, ele teve o mesmo comportamento do pai. Ou seja, o mesmo espírito que usava o pai, que amarrava o pai, encontrou legalidade no filho, né? Por isso que muitos dizem, tal pai, tal filho. E isso em várias áreas, vícios, drogas, né, comportamentos, infelizmente, espíritos familiares existem. Por que nós, neste domingo, aqui na sede da Visão Missionária, às 18 horas, vamos estar orando pelas crianças? Porque nós sabemos que existem muitas famílias que têm espíritos familiares, que existem muitas maldições familiares, tá? Outro motivo que os demônios entram na família é, na realidade, a falta de proteção dos pais para com os filhos. Os pais têm esse papel de proteger os seus filhos. Ninguém vai proteger os seus filhos se você não proteger. Ninguém vai levar os seus filhos na igreja se você não levar. É os pais que têm esse compromisso de cuidar e proteger os seus filhos. A Bíblia diz que Deus entregou os filhos aos pais, mas os filhos são herança do Senhor. E Deus vai cobrar dos pais, porque os filhos não são nossos propriamente, mas é a herança do Senhor, diz a palavra de Deus. Você não cuida do seu carro? Você não cuida da sua casa? Deus não vai descer para lavar o seu carro, cuidar do seu carro. O carro é teu, é você que tem que cuidar. A casa é tua, você que tem que cuidar. Deus não vai fazer isso por você. Assim são os filhos também. Ah, Deus cuida. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que proteger os nossos filhos das más influências, das más amizades. Nós temos que orientar, tá certo? Então, você deve proteger os seus filhos. Você deve orar pelos seus filhos antes de eles dormirem. Você deve pedir a Deus que Deus batize eles com o Espírito Santo. Você tem que fazer reunião familiares com seu filho. Você tem que trazer os seus filhos, as crianças, para a igreja, ensiná-los a amar a igreja, nunca falar mal da igreja na frente dos seus filhos. Às vezes o marido e a esposa conversando, começam a falar mal de pastor, falar mal da igreja, isso entra de uma forma subliminar nos filhos, eles perdem o respeito para com a igreja. Então cuide disso, nunca fale mal da igreja,
de nenhum problema dentro do carro ou dentro da casa, na frente dos filhos, mesmo que os filhos não falem nada, mas isso entra na mente dos filhos, e eles acabam, quando crescer, desviando, porque eles começam a perder respeito para com a igreja. Eles veem que os pais não têm respeito para com o pastor, para com a irmã, para com a igreja, e eles acabam também desacreditando nas coisas de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Há muita gente que, quando chega em casa, costura a vida de uma irmã, costura a vida de um pastor, na frente dos filhos, e depois estão chorando porque que os filhos estão desviados, tá bom? Então, cuidado com as palavras. Traga os seus filhos na igreja. Ensine os filhos a respeitar pastores, amar a igreja. Você está entendendo? Traga os filhos nas escolinhas. Ali tem professoras abençoadas, né? E as professoras têm que ser professoras temente a Deus, né? Cheias do Espírito Santo, cristãs, para influenciar essas crianças na escolinha, tá certo? Tem que ensinar as crianças a fazer campanhas na igreja. Você fazer campanhas por eles e com eles na igreja também, tá? Então, proteja o seu filho, profetize sobre os seus filhos bênçãos. Diga, você vai ser uma bênção, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher santa, o teu futuro está abençoado. Profetize bênção para os seus filhos, porque os filhos estão cercados de influências malignas. A Bíblia diz, queridos, que as nossas palavras têm poder. Então, ensine os seus filhos os bons costumes, a ter caráter, a amar a Deus. Ensine os seus filhos, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Se você, pais, não ensinar, o traficante vai ensinar, a prostituta vai ensinar, os colegas, as más amizades vão ensinar coisas ruins. Então, nós que somos pais, temos que aprender a proteger os nossos filhos. Não aquela superproteção, manipulação, mas orientá-los, ensiná-los a amar a Deus e a amar a igreja. Cuidado, pais, com palavrões, porque os palavrões, eles atraem demônios. Cuidado, pais, com as palavras de maldição. Há muitos pais que dizem, esse rapaz não vai dar nada, essa criança é isso, e chamam palavrão e amaldiçoam as crianças. Cuidado, as palavras têm poder, queridos irmãos. Então, seja uma pessoa sábia, irmãos. Nós precisamos liberar palavras de bênção sobre as crianças, não palavras de maldição. A Bíblia é muito clara em Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então nós temos que ensinar as crianças no caminho certo, nos bons costumes, na decência. Então cuidado com alguns desenhos, com alguns filmes, com algumas coisas que podem afetar a sua criança. É melhor você fazer ele chorar hoje do que ele, no futuro, fazer você chorar, mãe e pai. Então ensine, coloque limites na sua criança. Um dos períodos mais perigosos é a transição de criança para a adolescência. Essa transição é um dos períodos mais perigosos, lá dos 11, 12 aos 16 anos. Esse período eles já decidiram no seu coração se vão ficar na igreja ou não. Tá? Esse é um período que os pais muitas vezes não dão atenção, acham que não precisa mais. Porque nós damos muita atenção quando as crianças são pequeninas, são bonitinhas, são engraçadinhas, falam errado. Você dá uma atenção, você foca. E quando a criança cresce, já fica desdentada, não tem mais aquela beleza engraçada, né? E aí nasce outro, e você dá mais atenção para o outro e deixa aquela criança pré-adolescente, você não dá tanto atenção, e é nesse período que nós temos que dar atenção, porque estão formando ideias com relação ao mundo, com relação a Deus, com relação à sexualidade também. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, dos pedófilos, tá? Que estão rodeando as nossas crianças. Então esse período de criança, pré-adolescência, eles merecem uma atenção dobrada. Cuidado, irmãos. Infelizmente, o tempo que os pais deveriam dar atenção aos filhos, muitos pais estão nas redes sociais, a mãe fica o dia todo inteiro no celular ou na televisão e acaba esquecendo de dar atenção para os filhos. Você sabia que existem filhos e crianças que já tentaram suicídio? Se automutilaram,
e os pais nem percebem essa situação. Uma vez eu vi uma adolescente dar um testemunho e disse, uma vez eu tentei suicídio. E a mãe do lado, como que você tentou suicídio? Ela nem sabia. Tem pais que nem percebem os momentos difíceis e problemáticos que uma criança, um adolescente passa. A mãe fica assustada. Uma vez eu também estava ouvindo um jovem dizendo que um dia se envolveu em drogas quando tinha 14 anos e o pai ficou assustado. Como? Ele não percebeu essa fase perigosa. Então nós temos que acompanhar as nossas crianças, tá bom? Dar atenção, irmãos, dar atenção. O mundo jaz no maligno, né? Eu conheci adolescentes que eles eram frustrados porque eles queriam a atenção dos pais. Todo filho quer a atenção do pai, tá certo? Às vezes muitos se envolviam em drogas ou em outras coisas ruins para ver se o pai focasse neles. Chamava a atenção dos pais, né? Outros faziam isso mesmo para irritar os pais, porque achavam que os pais não gostavam deles. Você sabia que o diabo coloca isso muito na mente de uma criança? Que o pai não gosta dele, que a mãe não gosta, que a mãe gosta mais do outro. O Satanás trabalha muito na mente das crianças, nós temos que tomar muito cuidado. A atenção, entendeu? A oração, as palavras de carinho quebram, portanto, essas barreiras. Tem situações que você deve, muitas vezes, confrontar o seu filho, mas com amor, com sabedoria, conversar com ele, confrontando, mas sem violência, sem gritos, tá? Mas muitas vezes precisamos confrontar o adolescente com sabedoria. Você tem que buscar de Deus sabedoria, tá? Como lidar com o adolescente, como lidar com as crianças. Uma coisa eu sei, filhos rebeldes com tudo, com igreja, com os pais, filhos sem disciplina, sem limites, muitos deles viram bandidos, viram traficantes e viram pessoas insuportáveis, irmãos. Insuportáveis. São crianças que não tiveram limites em casa, tá? Filhos que não foram disciplinados corretamente, às vezes foram disciplinados de uma forma incorreta, com violência, e não é assim, tá? Tanto rejeitar o filho, como ser superprotetor do filho, todos esses extremos são negativos. Todos os extremos são errados, né? Nós temos que entender, ter equilíbrio. A superproteção também deixa, a falta de dizer não, ela prejudica a criança tem que ter limites, tá? E o julgo demais também é perigoso, tá? Então você não deve rejeitar o filho, mas também não deve superprotegê-lo. Você deve, muitas vezes, discipliná-lo na hora certa, né? Mas muitos desses filhos têm um problema porque nunca tiveram limites na vida, tá certo? Nós temos que aprender a dizer não. Eu me lembro que quando eu era criança, bem criança, eu não me lembro que idade, né? Eu acho que eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos. E o vizinho ganhou uma bicicleta, né? E eu perguntei para o meu pai, meu pai era um homem muito trabalhador, e eu dizia, eu que também quero uma bicicleta igual o vizinho. Ele disse, eu não posso te dar, eu não tenho dinheiro. Eu falei, claro que o senhor tem dinheiro, eu sempre vejo o senhor com dinheiro. Mas ele falou, esse dinheiro é para colocar alimento dentro de casa. Esse dinheiro é para pagar os teus estudos. E eu não entendia no momento e chorei muito. Só que aquele não me preparou para a vida. Aquele não do meu pai me fez eu descobrir que as coisas não são tão simples assim, não são tão fáceis para conquistar. E por conta daquilo eu me tornei um lutador, conquistador, empreendedor. E tudo que eu faço Deus abençoa. Entendeu? Então, muitas vezes, você tem que aprender a dizer não aos seus filhos com sabedoria para que eles entendam o valor da vida. Tudo que é dado sem sacrifício, eles não valorizam. Tá, irmãos? Então, nós vivemos numa batalha espiritual. Crianças vivem numa batalha espiritual. Crianças são oprimidas, muitas vezes,
quando a casa ou o lar está carregado por espíritos ruins. Às vezes eu percebo que a criança está perturbada porque a casa onde ela mora está cheia de espíritos maus. A casa está carregada. Como é que eu sei que o meu lar missionário está carregado de espíritos malignos? Por exemplo, quando você sente que quando você está dentro de casa, você percebe uma tristeza, uma angústia muito grande. Um sintoma que você não sentiria se estivesse em outro lugar, se estivesse no trabalho, se estivesse na igreja, está tudo bem. Mas quando você entra dentro de casa, você sente uma tristeza, uma angústia anormal, você sente um peso no corpo, um peso na nuca, se sente desanimado, amarrado. Isso pode ser um sintomas que existe bruxaria, macumbaria na própria casa, entendeu? Quando você percebe também que existe muitas brigas na família, brigas familiares, e são brigas do nada, tá? Qualquer coisinha começa a brigar, a se xingar, brigam por pouca coisa. E isso quase constantemente pode sim ser um sintoma de uma casa que está carregada de espíritos, irmãos. Então precisa chamar o pastor para ir lá ungir a casa, precisa vir na igreja, trazer a chave da casa para fazer campanhas e consagrar a casa. Domingo agora, às 18 horas, eu quero que você esteja comigo na sede e traga a chave da sua casa, traga documentos, uma causa na justiça, traga os seus filhos para nós consagrarmos e ungirmos os seus filhos, tá bom? Porque vai ser domingo agora a oração da libertação das crianças, tá bom? Outro sinal, outro sintoma que a casa pode estar carregada por demônios, alguém fazendo macumba, bruxaria contra a sua família, é que começa a estragar coisas consequentemente. Né? Claro que é normal um problema numa casa, numa torneira, mas de repente isso começa a acontecer consequentemente, irmãos, dentro de casa. Começa a estragar uma coisa aqui, uma coisa ali, você começa a ficar uma pessoa irritada, as coisas começam a você não ter controle, parece que é um devorador sugando tudo ali, e você começa a ficar nervoso por conta disso, tantas coisas quebram dentro de casa, tá? Outro sintoma também, que a sua casa pode estar carregada de espíritos malignos, é que quando pessoas da sua família começam a ver vultos dentro de casa, ver coisas batendo sozinha, muitos sonhos de morte, as crianças começam a ver vultos, a criança diz que tem um amiguinho que conversa com ela, um amiguinho imaginário. Você não vê, a mãe não vê amiguinho nenhum, e a criança vê um amigo imaginário. Às vezes as crianças estão sempre com doenças, sem motivo, setas malignas. Então são casas enfeitiçadas que afetam muito as crianças e que precisam sim de um processo de libertação. Então precisa sim vir na igreja e apresentar, levar pastores para ungir a casa, tá bom? Ou então consagrar o óleozinho na igreja, na campanha de domingo, e ungir os umbrais da porta, e expulsar, fazer oração de libertação. A Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. É nós que vamos expulsar demônios, não é Deus, é nós. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Então, levar o óleozinho lá, ungir a entrada da casa, o portão, e começar a orar dentro de casa, repreender todo espírito de inveja, toda palavra mandada contra a tua vida, seja quebrado em nome de Jesus, tá bom? Então você deve entrar em batalha espiritual, tá certo? Então, queridos irmãos, nós vivemos uma batalha espiritual. Outra coisa também que, se você quer vencer esses demônios que estão carregando a sua casa, você tem que tirar alguns objetos que têm conexão com os demônios. Você quer expulsar demônio, mas tem cerveja lá na sua casa, tem cigarro, tem drogas, tem objetos, tem imagem de escultura, coisas que são ligadas ao mal. Você tem que fazer uma limpeza na sua casa, tá? A Bíblia diz que quando em Paulo, em Atos capítulo
16, ali em diante, ele pregando, e 19, Atos 19, quando Paulo pregava na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que Paulo mandou todo mundo trazer os livros para serem queimados na praça. Mandou queimar os objetos. Eram livros que não falavam de Deus, livros que podiam trazer a conexão a demônios. Tem livros que falam de bruxaria, de esoterismo, de prostituição, tudo isso que você tem que fazer uma limpeza dentro da sua casa, para a sua casa ser abençoada por Deus, você está entendendo? Então tem que haver limpezas. Que tipo de videogames entrou na sua casa? Né? O que você está deixando entrar através da sua televisão? O que está influenciando a sua família? Você está entendendo? A Bíblia Sagrada, irmãos, eu quero ler aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, e versículo de número 9, diz assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não fazeis conforme as abominações dos ímpios, daquelas nações. No teu meio não se faça sacrifício pelos teus filhos, nem tenha contato com adivinhador, com agoureiro, nem com feiticeiro, nem com encantador, ou que consulte um espírito adivinhante, nem se envolva com magia, e nem quem consulte mortos, diz a palavra, porque tudo isso é abominável aos olhos do Senhor, irmãos. Que forte isso aqui, hein? Deu para entender? Aqui fala sobre agoureiros, aqui o texto sagrado. O que é agoureiros, missionário? São pessoas que precisam ter um objeto ou um algo físico, né? Para crer, né? Por exemplo, o que é um agoureiro, né? São pessoas que precisam andar, por exemplo, com uma nota de $1 para dar sorte. São pessoas que creem em pé de coelho para dar sorte, né? Que tem que ter um patuá na sua casa, que pendura um alho na parede. Isso são agoureiros, né? Tem um sabonete que o feiticeiro consagrou. Então a Bíblia diz que quem usa esses objetos são agoureiros, que não haja no meio de vós isso, tá? E diz mais aqui os feiticeiros, né? Toda feitiçaria, irmãos, é ligada com rebelião, tá? Por exemplo, a feitiçaria lá no mundo envolve se rebelar contra Deus, né? As pessoas, em vez de buscar ao Senhor, elas contratam demônios mercenários, fazendo oferenda a esses demônios para prejudicar outras pessoas. Tá? Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria no mundo. E feitiçaria na igreja também é uma rebelião, porque feitiçaria envolve rebelião, a Bíblia diz, né? Que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Por exemplo, o que é feitiçaria na igreja é uma esposa se rebelar contra o seu marido, filhos que se rebelam contra seus pais, líderes que se rebelam contra o seu pastor, pastores que se rebelam contra a igreja, né? Divisão de obra, rebelião, todas essas coisas, todo tipo de rebelião contra o líder de um grupo, toda rebelião é um ato de feitiçaria, é um pecado de feitiçaria, deu para entender? Então tudo isso é um projeto de feitiçaria, porque está dentro do princípio de feitiçaria, e a Bíblia diz que isso é abominável aos olhos do Senhor. Então que não haja no vosso meio, né? Agoureiros, que não haja no vosso meio feiticeiros. E aqui diz também, né? Mágicos e encantador. Mas o que é encantador, missionário? É um espírito de encantamento. Faz as pessoas ficar encantadas com alguma coisa que não vem de Deus. Então, significa uma pessoa ou uma criança, por exemplo, que está encantada. O que é uma criança que está dominada ou uma pessoa dominada por um espírito de encantamento? É uma pessoa que saiu da realidade. Uma pessoa encantada é uma pessoa que saiu da realidade, você está entendendo? Uma pessoa encantada é uma pessoa que vive no mundo da fantasia, de algo que não é real. E muitas crianças saem da realidade porque elas aprenderam, elas foram encantadas a crer em heróis que não existem. Hoje tem crianças que crêem, em vez de crer em Jesus, elas creem em Homem-Aranha, em Batman, em Super-Homens, não sei quem mais, né? Ou seja, estão tirando a criança da realidade e as colocando no mundo de fantasia.
assim é o videogame, assim muitas coisas, irmãos. As pessoas, existe muita feitiçaria nos meios de comunicação para encantamento. Sabia disso? Você tem que entender essa realidade. Por exemplo, a Disneylândia é o maior centro de encantamento do mundo. Ali os desenhos são consagrados a espíritos para influenciar crianças a sair da realidade e ficar encantadas com coisas que não existem. O Halloween. Então, as crianças são encantamento, é isso, entendeu? É você sair da realidade e viver num mundo de fantasia, em coisas que não são reais. As pessoas estão encantadas com engano. A Disneylândia, por exemplo, a maioria dos desenhos tem bruxa, tem maçã encantada, tem o encantamento da princesa, magias, né? Sempre ali é um centro de encantamento. Os desenhos da Disney. Eu acredito que uma mãe sábia que teme a Deus não vai deixar as suas crianças se envolver com muitos desenhos da Disneylândia, né? Tá? Mas outra coisa também que são consagrados para encantar as pessoas são as novelas. Você sabia que as novelas prendem as pessoas? As novelas também despertam prematuramente a área sexual dos adolescentes. Novelas que apresentam namoro entre crianças. É um conjunto de encantamentos que levam o adolescente a crer que tudo isso é normal. E não é normal, irmãos. A pessoa fica encantada com o sexo antes do casamento, aquele namoro prematuro, e acaba perdendo o princípio da moralidade, acaba perdendo os princípios divinos. Então, existem muitas pessoas hoje que estão encantadas, hipnotizadas por mentiras que Satanás usa através dos meios de comunicação e consegue fazer com que essas pessoas acreditem nesses encantamentos. Ou seja, pessoas elas ficam encantadas com coisas que não são normais, mas elas foram convencidas, você está entendendo? Elas foram encantadas que isso é normal. Por exemplo, o encantamento, né? A imoralidade do Big Brother. Tem pessoas que acham que isso é normal, porque elas foram convencidas. Existe um espírito que convence as pessoas da imoralidade. Que elas foram convencidas, encantadas pelas traições das novelas, pelas violências nos filmes, pelos sexos, né? Dos filmes. Elas foram encantadas, elas foram convencidas que aquilo é normal. E isso não é normal. Uma pessoa em sã consciência e liberta de obras malignas, ela sabe que isso não é natural. Então nós precisamos proteger nossas crianças de feitiçaria, dos agoreiros, das magias, né? Existe muita magia negra em desenhos, de encantamento, elas vão ser encantadas com coisas irreais, né? Precisamos orar para as crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Nós precisamos orar para as crianças serem batizadas com o Espírito Santo, queridos irmãos. Então, domingo agora, às 18 horas, oração pelas crianças. Você não pode perder aqui na sede da Igreja Visão Missionária, tá? Então, veja aqui. A Bíblia diz que, aqui na palavra de Deus, no Salmo 127, em versículo 3, eis que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Filhos são heranças espirituais que pertence a Deus. E Deus disse também aqui em Jeremias 1,5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e te chamei como profeta. Entendeu? Então Deus já conhece as crianças no ventre, porque elas são heranças do Senhor. Entendeu? A Bíblia fala também que Sansão, Deus já conhecia Sansão no ventre da sua mãe. Então, queridos irmãos, por que eu estou lendo esses textos? Porque existe um espírito de aborto que nós temos que combater. Espírito de aborto, meus amados irmãos. Quando uma mãe aborta conscientemente, né, não é algo involuntário, mas é conscientemente,
ela está cometendo um assassinato. Porque Deus já conhece a criança desde o ventre, meus irmãos. A minha mãe, uma vez ela me disse que eu tinha 2 irmãos que nasceram antes de mim. A minha mãe teve 2 filhos, ela perdeu os 2 filhos. E depois ficou grávida de mim, eu fui o terceiro. E alguém disse para ela, olha, esse também não vai nascer, é melhor você abortar. E essa pessoa, me parece que era macumbeira, que disse para minha mãe que ela deveria me abortar. Porque ela estava muito doente quando ela ficou gestante de mim. E como os 2 primeiros faleceram, todos pensavam que eu ia falecer também. E a minha mãe estava com muita depressão, mas ela resolveu resistir àquele conselho. E eu nasci, hoje estou aqui. Quer dizer, se a minha mãe me abortasse, talvez não existia nem a Igreja Visão Missionária. Deu para entender? Então, nós temos que combater também todo o espírito de aborto, irmãos. Todo espírito de aborto que luta na nossa nação e que também luta com a mente das mães, né? Tá certo? Tá bom, queridos irmãos? Eu queria ler aqui um versículo também, em Eclesiastes, no capítulo 11, e o versículo 5, que diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Que lindo, hein? É Deus que faz todas essas coisas. É Deus que forma o ventre, que forma a criança dentro da mãe. Então é um mistério divino quando os ossos e o corpo e a alma e o espírito se formam dentro de uma mulher. Isso é extraordinário. Se forma ali também a parte espiritual do ser humano dentro da mulher. Ali se formam os ossos, forma a alma, se forma um espírito, se forma um ser, irmãos, dentro da própria mãe. Ou seja, o único portal legal que existe para Deus enviar para a terra um ser é através do ventre de uma mulher. Deu para entender? Então isso é muito forte. Deus já nos conhecia antes de nós nos formarmos. Deus estava nos formando. De repente vem alguém e aborta essa criança. Que Deus está formando. Isso é um pecado. Deu para entender? Isso é um pecado. Então, nós estamos numa batalha espiritual. Satanás descobriu que a barriga das mulheres, elas geram a herança do Senhor. Filhos são heranças do Senhor. Mulheres é um ser que gera vidas que vão formar a igreja aqui na terra. Entendeu, irmãos? Então, Satanás descobriu que as mulheres emprestam para Deus as suas barrigas. Você está entendendo? Isso é engraçado. Mas é verdade. Então, nós temos que combater todo tipo de aborto. Por isso que Satanás luta para matar as crianças dentro do ventre, né? Para oferecer às crianças um demônio chamado Moloque. Moloque, ele é um espírito de aborto, irmão. Nós temos que combater Moloque, né? O derramamento de sangue de crianças para bloquear o propósito de Deus na terra. Infelizmente, no nosso país, está sendo apresentado um projeto de lei para permitir o aborto. Nós temos que orar pela nossa nação esse ano. Nós temos que orar para esses enxus, essas ordens de enxus, não usar os políticos para liberar leis que ofendem a Deus. É perigoso para a nossa nação, irmãos. Projeto de leis vindo do inferno, através de alguns políticos que não temem a Deus, para oferecer sangue de criança a Moloque. Isso vai atrair maldição para a terra. E a Bíblia diz assim que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Para Deus sarar a nossa nação, nós temos que orar para que leis do mal não entrem na nossa nação, tá? Então, queridos irmãos, temos que orar pela nossa nação e temos que orar pelas nossas crianças, tá? Crianças podem ser possessas, com certeza. Com certeza, elas podem ser possessas. E aborto é uma oferenda a Satanás das crianças.
As crianças, muitas vezes, elas são rejeitadas dentro do ventre da mãe. E aquele sentimento de rejeição pode fazer com que a criança perca a sua identidade. Hoje nós vivemos um problema de identidade muito grande. Né? O sexo prematuro, as crianças perdem identidade. Crianças que foram abusadas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso domingo, né? Sobre crianças que foram abusadas, que de uma forma precoce se envolveram na sexualidade, elas não estavam preparadas para isso. Crianças não estão preparadas para isso. E foram violentadas, foram abusadas. Isso afeta a identidade da criança. E por isso que nós temos essa grande problemática, né, de identidade. A criança não sabe se é homem, não sabe se é mulher, por vários fatores. E um dos fatores dessa falta de identidade é isso, irmãos. Tá? É a criança que fora forçadamente envolvida precocemente em sexo e elas não estão preparadas para isso. É muito pesado uma criança se envolver em sexo, né, de uma forma forçada, tá? Eu queria ler aqui um versículo, é no Salmo 139. Deixa eu ver aqui. Salmo 139, queridos irmãos, e nós já vamos orar. Então não esqueça que domingo, aqui na sede da Visão Missionária, às 18 horas, nós estaremos orando pelas crianças, para que Deus venha proteger as nossas crianças, né? Guardar também aqui na sede da Visão Missionária, tá bom? Aqui no Salmo 139, verso 14, diz assim a palavra de Deus: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado dentro da minha mãe. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no ventre. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É muito forte. Aqui a Bíblia diz que Deus nos forma dentro do ventre da mãe, e Ele escreve nos livros, entendeu? Que é algo precioso quando Deus forma os nossos ossos, nosso ser dentro do ventre. Tem uma coisa muito sagrada, uma criança sendo desenvolvida no ventre de uma mulher. Tá? Então, por esses textos, nós temos que combater o aborto, porque o aborto abre uma janela espiritual para espíritos de depressão, de suicídio entrar. Deu para entender? Então, queridos, nós temos que vencer todos esses demônios em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos quebrar todas essas maldições. Então, amados, domingo, 18 horas, eu quero aguardar você e toda a sua família aqui na sede da Igreja Visão Missionária, na rua Anne Frank, 4.209, em frente ao Terminal do Carmo, para juntos formarmos uma corrente de oração. Quero ungir todas as crianças nesse domingo. Traga os seus filhos, traga o seu adolescente, tá? Esse teu menino que você sente que está rebelde, traga domingo para nós orarmos. Eu convoco toda a igreja para nós estarmos em santo jejum nesse domingo, para nós jejuarmos em favor das nossas crianças, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu tenho muita coisa para falar, mas tem muito assunto nessa área. Qualquer dia eu trago outra live e falo sobre fazer um seminário de libertação de crianças, que é muito forte, para ajudar as nossas crianças. Falar sobre outras áreas, né, muito polêmicas, como homossexualismo e perturbações. Enfim, tem muita coisa para se tratar com relação à libertação das crianças. Domingo, então, 18 horas, eu aguardo todos vocês aqui na sede da Igreja Visão Missionária. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Essa live também vai estar no nosso YouTube, tá? Eu estou com um canal ali que é Alexandre da Rosa. É um canal novo, difícil até de achá-lo, né? Mas nós temos esse canal, Alexandre da Rosa. Depois o pessoal vai colocar o link embaixo para você também acompanhar o nosso canal no YouTube.
que vai ter muitas orientações, tá certo? Queridos, Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Vamos orar pelas crianças, vamos proteger as nossas crianças, tá bom? Deus abençoe.